de número 78, o versículo 19. Hoje é a terceira noite no tema Mesa no Deserto. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Bíblia Revista Almeida atualizada e atualizada. Falaram contra Deus dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Muito obrigado, podem tomar assento. Querida igreja, nós estamos mais uma noite na presença de Deus para ministrar a respeito desse tema tão extraordinário, mesa no deserto. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Já são com essa 3 mensagens e eu quero crer que Deus tem falado aos corações e ao mesmo tempo Deus tem dado aos irmãos um maior entendimento a respeito dessa passagem tão maravilhosa da Bíblia. E eu louvo a Deus por ter essa oportunidade de ser um canal de bênção para a vida dos irmãos na interpretação desse texto tão palpitante para o nosso crescimento espiritual, ok? Mesa no deserto, estaremos falando aí todo o primeiro tópico, introdução, primeiro tópico, e daqui a pouco teremos alguns louvores nessa noite. Temos aí uma introdução, e já é a terceira introdução, e eu digo o seguinte: quem duvida não vê milagre. Fale junto comigo essa frase, toda a igreja. Quem duvida não vê milagre. Olha, saiu bom pela primeira vez, assim, vamos lá, segunda vez então, bem alto, a igreja. Quem duvida não vê milagre. Aí eu digo, dói saber que um povo tão abençoado não vivia segundo o padrão divino. A nação de Israel experimentou os maiores milagres realizados por Deus, e mesmo assim os judeus diziam: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? A Bíblia NVI, ela fala dessa forma, ela não fala nos preparar, ela fala preparar uma mesa no deserto. Eles não guardaram a promessa divina, e quem não guarda a promessa divina automaticamente não consegue ver milagres. E eu coloquei algumas coisas aí, eu coloquei 3 coisas. Eu queria que vocês falassem bem alto a primeira setinha, toda a igreja, bem alto. Não colocaram em Deus a sua esperança. Segundo lugar, Eles se esqueceram de suas obras. e em terceiro lugar, Não guardaram os seus mandamentos. muito bom. Quando foi colocado esse texto por Asaf, ele aqui está narrando o que o povo estava vivendo. Aí o povo questionava Deus, dizendo, ou ao profeta, ou ao líder, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Se vocês observaram, eu vim com uma proposta na minha introdução, que quem duvida não vê milagre. E quem duvida e não vê milagre, a linguagem dessas pessoas são totalmente diferentes daqueles que acreditam no poder ou na soberania que vem da parte de Deus. E quando nós não acreditamos no poder e na soberania que vem da parte de Deus, a tendência é exatamente essas 3 coisas. Em primeiro lugar, é não colocar eles não colocaram em Deus a sua esperança. Nós deixamos de colocar em Deus a nossa esperança. E na hora da adversidade da vida, nós não temos como vencer essas problemáticas que todo dia vêm de encontro às nossas vidas, no nosso cotidiano. E aí, pastor, quando nós estamos na graça, quando acreditamos em milagres, quando acreditamos que Deus é poderoso para realizar grandes milagres em nossas vidas, aí a nossa esperança, ela é reavivada, ela é reanimada no nosso cotidiano. Eu me lembro lá no livro de Lamentações 3:26, que eu já falei várias vezes aqui na igreja, quando o profeta diz: bom é ter esperança
e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O mesmo Jeremias que escreveu Lamentações, ele escreve no seu livro, no capítulo 17, versículo 7, ele diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quando nós agimos assim, é porque nós estamos todos os dias acreditando no milagre. Quem acredita no milagre, ele acredita na soberania ou no sobrenatural de Deus. Tem um texto, Jeremias 31:17. Tem alguém que pode abrir a Bíblia aí para nós? Rapidamente, lê na Bíblia Revista Almeida Corrigida, esse versículo, Jeremias 31:17, ele é contundente para falar de esperança. O versículo 16 eu já citei algumas vezes aqui, quando ele fala de choro, é uma interpretação do Salmo 30, versículo 5, que eu citei aqui para a obreira Mônica no domingo, quando a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Jeremias 31:16, ele diz: reprime a tua voz de choro, as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, assim diz o Senhor. Leia, evangelista Fernando, versículo 17, isso. E há esperança no derradeiro fim. Então, a tua é atualizada, a tua é corrigida, é atualizada, né? Então vê aí, corrigida, Bíblia corrigida. Quem é que tem corrigida aí? Alguém tem corrigida? Vocês não sabem o que é corrigida, o que é atualizada? Não, corrigida, não é inimigo. Alguém tem corrigida? Não, corrigida, essa é atualizada. Não tem corrigida? Então vamos lá. Como é que tu leu, evangelista? A primeira frase do versículo? E há esperança no derradeiro. Sim, e há esperança. Quando eu coloquei aí, os irmãos procuram ver Bíblia, lá na frente vocês veem, porque é atualizado, o que é corrigido, aprender a ver isso, que é o que eu mais falo aqui na igreja, corrigida e atualizada. A Bíblia que você estiver, você já tem que saber se a tua Bíblia é atualizada ou é corrigida. Tem professor aí de escola dominical, tem alunos, tem obreiros, que tem que saber dessas coisas, tá? Então, a Bíblia corrigida, ela trata, qual é? Então fala para mim, a minha que está aí no banco, né? Então lê aí, versículo 17, achou? Então lê, olha só. Há esperança no derradeiro fim. No derradeiro, então vê na atualizada fala o quê? E há esperança para o teu futuro. Obrigado. Então, essa é a linguagem que eu queria. E há esperança para o teu futuro. Quando a Bíblia, essa daí não é minha não, a minha é uma outra, está aqui na frente da Viviane, a minha, está ali no banco da frente. Eu falo, é uma que eu tenho aqui só na igreja. Há esperança para o teu futuro. Quando nós deixamos de crer no milagre, não colocamos em Deus a nossa esperança. Se eu não coloco em Deus hoje a minha esperança, automaticamente eu também não consigo ver nada de maravilhoso no meu futuro. A linguagem que o evangelista leu, derradeiro, é a mesma coisa, só que o futuro, quando fala futuro, ela deixa mais claro, e a corrigida que fala, ele leu ali na corrigida, a esperança para o teu futuro. A atualizada não fala futuro, a corrigida que fala futuro. Então, queridos irmãos, quando nós deixamos de acreditar, deixamos de crer, quando nós, conforme está a primeira frase aí na introdução da nossa mensagem, quem duvida não vê milagre, a tendência é entrar por esse caminho. E na hora que nós precisamos de Deus, do agir de Deus, do Kairos de Deus, do tempo de Deus na nossa vida, nós vamos fazer igual essa nação fez. Pode Deus preparar uma mesa no deserto? Aí eu disse, eles não guardaram a promessa divina. Qual foi a primeira que vocês leram? Não colocaram em Deus a sua esperança. Só que o presbítero Ronaldo, ele leu para nós que há uma promessa da parte de Deus para quem acredita em milagre. E a promessa do profeta Jeremias é: a esperança para o teu
futuro. Segundo lugar, eles se esqueceram de suas obras, tudo que Deus fez com eles lá no deserto e pós-deserto, porque esse salmo aqui já foi escrito por Asaf muitos anos depois, já tinha passado várias lideranças. Por exemplo, Moisés, Josué, 490 anos de juízes, já tinha passado 40 anos do reinado de Saul, e aqui ele é contemporâneo de Davi, já tinha passado aí mais ou menos uns 30 anos de governo de Davi, e o povo infelizmente ainda não tinha entrado pelo caminho que Deus queria que eles entrassem. Eles se esqueceram de suas obras, eu poderia dizer, eles se esqueceram de seus milagres, eles esqueceram-se dos seus feitos, daquilo que Deus tinha realizado por eles. E muitas vezes nós, salvos, lavados e remidos no precioso sangue do Cordeiro, crentes que falam em línguas, dão glória a Deus no culto, crentes batizados com o Espírito Santo, também esquecemos de tudo aquilo que Deus vem fazendo nas nossas vidas: salvação, milagre, cura divina, família, fôlego de vida, o ar que respiramos, tudo que Deus tem dado, nós também esquecemos várias e várias vezes das obras de Deus. Tem um versículo lá em Eclesiastes, aí a Bíblia é corrigida de novo, tá? Mas eu vou falar porque pode demorar muito. Eclesiastes 7,13, tem uma frase ali que diz assim: atenta para a obra de Deus, quem poderá endireitar o que ele fez torto? A Bíblia corrigida fala assim, a atualizada diz: quem poderá endireitar o que ele torceu? É igual? Claro que não. Fazer torto é uma coisa, fazer normal e torcer depois é outra história. Esse versículo aí eu acho lindo na linguagem aí, a Bíblia Revista Almeida e corrigida, igual a do presbítero Ronaldo, fala para o homem atentar para a obra de Deus, porque quem poderá? É uma pergunta, tem uma interrogação. Quem poderá endireitar o que ele fez torto? Salomão, ele foi usadíssimo nesse texto, e quando o homem duvida, não vê milagre, ele automaticamente se esquece das obras de Deus. Por último lugar, não guardaram os seus mandamentos, e a Bíblia manda atar na tábua do nosso coração o mandamento do Senhor. Poderia citar todo o Salmo 100, eu não vou citar porque eu não tenho ele na memória, mas vários versículos do Salmo 119, a Bíblia manda guardar a palavra no coração, e todos vocês conhecem o básico, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então aqui, quem duvida não vê milagre. Primeiro, não coloque em Deus a sua esperança. Segundo, se esquecem de suas obras. Terceiro lugar, não guardam a sua palavra, não guardam os seus mandamentos. Vocês podem dizer amém? Então fale junto comigo: a infidelidade a Deus deve ser reprovada. Mais uma vez, bem alto, toda a igreja: a infidelidade a Deus deve ser reprovada. Agora, antes de eu trabalhar esse comentário que eu faço aqui, eu queria que vocês prestassem atenção num detalhe. Nós reprovamos a infidelidade a Deus? Muitas e muitas vezes não. Às vezes um parente, um amigo, um colega, um parceiro, um conhecido de muitos anos está sendo infiel a Deus, abandonam Deus, não querem saber da obra de Deus, alguns até escarnecem de Deus, mas por ser um ex-companheiro, por ser um colega, por ser uma pessoa que nós temos amizade, e alguns pontos até concordamos. Eu estava ontem jantando, depois de uma escola bíblica, com o pastor, a esposa do pastor, filhas e um irmão, mais umas pessoas e tal. Aí estávamos conversando, conversa vai, conversa vem. Aí eu estava falando a respeito da glutonaria. Eu estava falando daquelas pessoas que comem demais, e citei algumas pessoas. Falei primeiro meu comportamento, um comportamento antigo que tinha, e depois algumas pessoas que foram moldadas por Deus pela palavra e até aconselhamento da minha parte. E conversando e tal, e no auge da conversa, um obreiro presbítero, não sei se ele é diácono ou presbítero, eu acho que ele é presbítero. Aí na conversa ele solta
ele solta uma palha seca, ele solta uma palavra, uma bobagem, ele fala uma bobagem, só que eu não consigo deixar para depois. Aí ele falou: não, pastor, a gente conversando, não, pastor, é porque crente come muito. Eu falei: vem cá, tu come perto de crente ou de ímpio? De crente. Tu está mais perto de crente ou de ímpio? De crente. Você, quando tem almoço na igreja, tu almoça com crente ou com ímpio? Aí ele falou assim: com crente. Eu falei: por isso está falando que crente come muito, rapaz, porque você só se dá com crente. Se tu se dá com ímpio, tu vai ver que ímpio come demais. São glutões também. É que o ímpio inventou essa bobagem, que crente come muito. Eles não têm o que falar de crente, eles querem falar mal de crente, inventaram essa bobagem. O ímpio também come muito, desse bobo. Eu falei para ele: não fica reproduzindo essa bobagem não. Quem inventou essa bobagem são ímpios que não têm apreços com crente. Porque eu conheço um monte, e ele vendo meu prato, um pouquinho de comida, eu já não janto mesmo. Aí eu falei para ele assim: tu vai encontrar um monte de servo de Deus que não come muito. Tu vai encontrar um monte de servo de Deus que não vigia, coloca um prato desse tamanho. Mas tu vai encontrar um monte de ímpio também que come muito. Agora, o ímpio, ele se fecha entre eles, e os crentes ficam pegando linguagem de ímpio que quer falar mal de crente, que tem de ímpio aí querendo falar mal de crente, aí, e soltam essas coisas. Agora, o que não fica legal é o crente, ao invés de estar defendendo a causa, entra também com esse tipo de linguagem. Aí entra nesse ponto aqui. Só que essa mensagem está preparada já há 4 semanas. A infidelidade a Deus deve ser reprovada. Aquilo ali é um tipo de infidelidade. Se eu deixo ele falar de crente, e tal, faço por menos, apenas só para aparentar uma amizade, eu estou puxando para o lado dele e eu estou puxando contra Deus. Eu não fico contra Deus não, meu irmão. Eu defendo a causa, eu defendo a igreja. Não quero nem saber se tem crente vacilão, se tem crente problemático. Problema deles. A igreja, ela não é problemática. A igreja não anda fazendo bobagem por aí não. Então eu, como servo de Deus, eu não vou ficar falando de crente. Primeiro que não deve falar de ninguém, principalmente de crente. Vou ficar falando de servo de Deus. Já tem um ímpio para isso, já tem um diabo para isso. Para que o irmão também vai falar de outro irmão? Aí eu repreendi ontem o pastor Lauro, ficou me olhando assim, eu também acho assim e tal, veio também batendo ali um pouquinho, porque tem que ser assim. Nós não podemos aceitar o que o mundo tenta imputar sobre nós. Isso é um tipo de infidelidade. A infidelidade a Deus deve ser reprovada, mas é na hora tem que ser reprovada. Nós não podemos aceitar qualquer tipo de infidelidade a Deus. Deus, ele deve ser honrado. Primeiro, Deus não precisa da nossa defesa, o evangelho não precisa da nossa defesa, só que nós, como crente, precisamos defender a causa para louvor do nome do Senhor. Mas é defender com o coração aberto, sem ira, sem cólera, sem raiva. É defender por amor que nós temos ao evangelho. Aí quando o camarada falou que crente come muito, eu perguntei logo se ele come com ímpio ou com crente, se ele vive com ímpio ou com crente. Falei: rapaz, tu anda com crente, então tu vê que crente come muito, vai andar com ímpio. Aí tu vai ver, o que eu conheço aí de ímpio, lá na obra, Romulo, é tudo ímpio, né, evangelista? Eles comem pouquinho? Ah, não, né? Eu pensei que era só crente que comia muito. Então, graças a Deus que não é isso. Então, olha, você, meu querido irmão, está na igreja, tem que aprender a ter linguagem de crente, tem que aprender a ter linguagem de servo de Deus, tem que aprender a defender. Pode ser o esposo não crente, pode ser o colega não crente, pode ser a esposa não crente, pode ser o primo não crente, pode ser o pai e a mãe, seja lá quem for. Jesus um dia estava reunido para fazer a obra de Deus, ministrando. Jesus parece até grosso, ele não era grosso não, ele visava o reino. Veio alguém e falou assim, para interromper a oratória dele, falaram assim: estão aí fora tua mãe e teus irmãos. Sabe o que Jesus faz? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, eu estou focado aqui, vou continuar aqui. Agora, minha mãe é crente, os meus irmãos são crentes, tem que vir para cá também. Não é nada para ir fora não, é como quem diz, vai lá e chama todos eles para cá. Eu não vou interromper o que eu estou fazendo para ir lá. Era o que Jesus queria dizer. Aí os servos de Deus que não conhecem essas coisas
se perdem, abandonam a obra, abandonam o reino, levam o reino de qualquer jeito, e não é assim. O próprio Jesus nos dá uma aula extraordinária. Se fosse eu, Lauri, falando isso, a irmã, o irmão, o colega, o obreiro, o pastor, o evangelista, o presbítero, iria falar: esse pastor é muito grosso, não custa nada ele largar aqui e ir lá atender a mãe dele, o irmão dele. Ele continua amando Maria, continua amando Tiago, João, continua amando seus irmãos, mas primeiro lugar a obra de Deus. Parece grosseria, mas primeiro lugar a obra de Deus. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus. Enquanto eu estiver com o meu coração nas coisas exteriores, lá de fora, fora da obra, não adianta, não vou ter um ministério completo. Vou cantar, vou pregar, vou sentir poder de Deus, vou orar, mas não vou ter um ministério completo. Agora, quando a minha visão der a prioridade para a obra de Deus, para o reino de Deus, aí nós vamos ver o quanto Deus vai realizar grandes milagres em nossas vidas. Olha a minha introdução, a primeira frase, vou repetir para vocês: quem duvida não vê milagre. Jesus, quando ele usa essa linguagem, não é que ele era grosso, ele estava agora com, vou botar 32 anos, que ele morre com 33, vou botar 32 anos. Quando ele falou isso pela primeira vez, ele tinha 12, ele já tinha avisado a Maria 20 anos atrás, quando ela foi buscá-lo, que esqueceu Jesus na festa. Quando ela foi buscá-lo, ele disse para Maria e José: importa eu fazer a obra, a vontade do meu Pai. Ele já tinha falado isso. 20 anos depois, quando vieram tentar interromper o que ele estava fazendo, aí ele usa a palavra de novo, dizendo: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Por que que Jesus falou isso? Ele não perdia o foco, ele não saiu uma vírgula daquilo que ele tinha falado há 20 anos atrás. Ele não mudou. Nós mudamos, mas ele não mudou. A Bíblia diz que ele não tem sombra de variações, ele não muda. Ele estava do mesmo jeito que ele falou com 12 anos, agora com 32 anos, aproximadamente 20 anos depois, Jesus estava com a mesma postura, a mesma visão, a mesma posição. E eu fico pensando que tem pessoas que ainda não entenderam isso e são evangélicas, com 30, 40, 50 anos dentro da igreja, e ainda não entenderam essas coisas do reino de Deus. Amados, o reino de Deus é um reino espiritual, e não adianta. O apóstolo São Paulo diz que as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Eu não vou entender as coisas espirituais na visão carnal, na visão humana. Olha aqui, ó, na minha visão afetiva, porque nós temos uma visão afetiva, com pai, com mãe, com tio, com colega, com filho, com parente, com sobrinho, enfim, com cunhados, com amigos. Nós temos uma visão afetiva, continue tendo, mas primeiro a visão do reino de Deus. Quando eu tenho a visão do reino de Deus, aí eu passo a ver a obra de Deus numa outra dimensão. Aí eu passo a entender a obra de Deus lá na frente. Eu não vou duvidar, e se eu duvidar, eu não acredito em milagres. Eu preciso acreditar em milagres. Nunca eu vou achar: será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? O povo aqui estava desviado, eles estavam aceitando passivamente que a dúvida entrasse em seus corações. Lê sobre dúvida o que Pedro escreve. Ele fala que é como a onda do mar. Vem aquela onda enorme e de repente ela se desfaz lá na beira da praia. Os que duvidam são assim, eles não têm esse prazer, essa coisa de manter um patamar espiritual lá em cima. Eles não conseguem manter. Às vezes até sente aquela reação da manifestação de Deus, mas daqui a pouco é como aquela onda, passou, acabou ali na beira da praia. Deus não quer isso para nós. Deus, ele quer que nós vivemos constantes na presença dele, acreditando no sobrenatural. E o que acredita no sobrenatural, ele não acredita porque vê o cantor fulano de tal pregou e arrebatou, cantou e arrebatou os corações. Não é porque vê o pregador tal ou culto fervoroso foi tremendo,
Aí naquela noite eu criei. No outro culto, que não acontecia aquele poder de Deus, eu sou incrédulo. Que conversa é essa? Que evangelho é esse? Irmãos, é todo dia, todo instante, todos os momentos. Quer ver? Olha aqui, já falei para vocês, João 10, versículos 39 e 40. A Bíblia diz, eu falei isso aqui: João Batista não realizou milagre algum. João Batista não realizou milagre algum. Vou interpretar de novo, aqui ó: nunca expulsou demônios, nunca curou enfermos, nunca batizou ninguém com o Espírito Santo no ministério dele enquanto ele pregava, nunca realizou milagre nenhum. Lê o texto, mas tudo que ele falou de Jesus, João 10, 39 e 40, tudo que ele falou de Jesus era verdadeiro. Esse João que nunca realizou sinal algum, Jesus falou, sabe o que dele? Nascido de mulher, ninguém maior do que João Batista no reino dos céus. Aí as pessoas ficam achando que evangelho é outra história, e não é, mas evangelho é equilíbrio, é pé no chão, é acreditar no sobrenatural de Deus, mas é primeiro na nossa vida, não é porque eu estou vendo, é porque na realidade eu estou acreditando. Isso fala de fé, daquela fidelidade que eu falei aqui no tópico, a fidelidade a Deus, a infidelidade deve ser reprovada. Então é uma história de fé, uma história de fidelidade a Deus. Aí sim nós vamos ter um ministério abençoado. Hoje vai cantar, não vai acontecer nada, mas você sabe, não aconteceu nada segundo a minha ótica, mas Deus está trabalhando no coração, Deus está fazendo a obra de uma forma maravilhosa. Tem coisas na igreja, aliás, a igreja ela é impregnada de coisas sobrenaturais. Acabou o culto domingo, eu estava ali na secretaria, aí não lembro se foi Edmilson, quem foi que veio, aí veio falar o seguinte, não, acho que quando a lei desceu, não sei, alguém veio falar o seguinte, que o esposo da Midian, o Cristiano estava sendo tocado para vir à frente, até que Edmilson foi lá, o prefeito Edmilson foi lá, e ele veio à frente, já chorando aqui na frente, glória a Deus e aleluia. Aí ele disse que ele falou para alguém, ele passou o dia pensando naquele hino que a Lei cantou. A Lei ia só pregar. Enquanto ela pregou, eu pensei, logo depois eu vou fazer o convite, vou pedir para que ela cante aquele hino, volta para casa. E assim fiz, ela foi, pedi alguém para pegar o playback, não achou, teve que ir lá, pegou o playback, cantou o hino. Ele, quando ouviu aquele hino, que Edmilson foi lá, veio na mente dele tudo aquilo que ele pensou durante o dia. Aí ele já veio à frente chorando. Isso é reino de Deus, isso é coisa espiritual. Não é normal um camarada pensar no hino o dia inteiro, aí à noite a pessoa que canta o hino pregar, não estava pensando em cantar um hino. Aqui atrás todo mundo na mesma sintonia enquanto você estava orando, aí orando mesmo, aí pede para cantar, ela canta o hino, aí cumpre-se aquilo que ele estava pensando e vem à frente. E a pessoa que foi convidá-lo foi a pessoa que ele precisava conversar, se retratar, e foi maravilhoso lá embaixo quando eles conversaram, algo maravilhoso. Isso é reino de Deus. O reino de Deus, amados, tem gente que fala assim, mas eu não entendo Deus. Eu já preguei aqui, Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado, reverenciado, exaltado. Deus é para isso. Tem crente que perde um tempo tremendo, eu não entendo Deus, eu queria, para quê entender Deus? Quem vai entender Deus? Não dá. Houve uma época aqui na escola dominical, aqui na igreja, 2 ou 3 começaram com uma balela, dizendo, rapaz, se alguém pregasse aqui uma coisa profunda, olha, o camarada foi lá na mente de Deus. Eu ouvi a primeira, ouvi a segunda, ouvi a terceira. Na terceira eu cortei de púlpito. Paulo diz assim, quem conhece a mente de Deus para que lhe dê o pago? Ninguém vai na mente de Deus, ninguém conhece a mente de Deus. Não sei de onde arrumar essa linguagem. Vai ver que ouviu alguém falar na televisão, no rádio, já estavam depositando aqui na igreja sutilmente. Aí pastor Laurino não deixa, e graças a Deus por isso cortei segundo a Bíblia, porque ninguém vai na mente de Deus, por isso que ninguém vai entender Deus. Deus nunca quis ser entendido, Deus sempre quis ser aceito, Deus sempre quis ser adorado, exaltado, glorificado. É isso.
O evangelho é simples. Nós é que tumultuamos tudo e deixamos de ver o evangelho como ele na realidade é. E Deus nessa noite está falando para você. O que Deus está me dizendo, pastor? Que eu devo olhar primeiro o reino de Deus. Aconteça o que acontecer, primeiro o reino de Deus. Vou gostar do meu pai, vou amar minha mãe, meu pai, vou amar meus filhos, vou amar gregos e troianos, mas primeiro o reino de Deus. Foi o que Jesus fez. Primeiro o reino de Deus. Ele fez e ensinou depois Maria lá na cruz. Sabe o que ele faz? Quando Maria está chorando por ele, pelo sofrimento dele, que já não tinha jeito, ele já tinha se entregue para isso e não podia deixar de fazer cumprir as escrituras. Ele olha para Maria e as outras mulheres, aí profetiza o que aconteceu parcialmente quando Hitler matou 6 milhões de judeus, e vai acontecer de uma forma mais brusca lá no período da grande tribulação. Olha como Jesus dá aula, mas a aula dele é contínua. Ele olha para Maria e diz assim para as outras mulheres: mulheres, não choreis por mim, chorais por vós e pelos vossos filhos. Ai das grávidas e daquelas que amamentam naqueles dias. Jesus é assim, porque o choro ali era algo de sentimento normal, sentimental, aquela coisa: estou perdendo um filho, estou perdendo um companheiro. Mas ele queria que eles olhassem primeiro o reino de Deus. Por que Jesus falou isso? Jesus não tinha afetividade? Claro que tinha, mas ele já tinha falado no mesmo evangelho de João, no capítulo 13, capítulo 14: vou para o Pai, para onde eu vou, vocês não podeis ir agora. Mas depois lá no 14, 1 e 2 ele fala: vou preparar lugar. E aí depois ele diz no versículo 3 do capítulo 14: para que onde eu estiver, estejais vós também. Tinha falado tudo, mas o povo não botava essas coisas na mente, não entendiam. O evangelho, ele é saudável, ele é maravilhoso. Agora o problema é que eu não paro para analisar a Bíblia, entender a Bíblia, pedir a orientação do Espírito Santo para me dar a interpretação do texto. Por exemplo, se você comprar qualquer livro que eu tenho 7 livros e 6 livretos, você vai ler, por mais esmiuçado que eu fiz, vai ter ponto que tu vai ler, não vai entender. Tu vai ter que ligar lá para casa, às vezes 3 horas da manhã tu está lendo, aí vai ligar lá para casa: pastor Lauri, esse ponto aqui, por exemplo, no livro Lamento de Israel, olha essa página aqui sobre a oração imprecatória. Eu vou ter que acordar, acordar e tal, o telefone tocou, vou acordar, vou te falar 3 horas da manhã o que eu quis dizer naquele ponto. Legal, olha só, tu vai ter que sair, parar a tua leitura, ir até o teu telefone, ligar para mim, esperar acordar, atender, abrir a página para dar a interpretação do meu livro. Se for o livro Calendário da Profecia, vai ligar para o pastor Antônio Gilberto. Se for o livro No Divã de Deus, vai ter que ligar para o pastor Caio Fábio, que o livro é dele. E assim sucessivamente. A Bíblia é diferente. Você leu 2:30 da manhã, não entendeu? Não liga para mim não, obreiro Sebastião. Dobra o teu joelho e pede o Espírito Santo a interpretação que ele vai te dar. Ele é o autor da Bíblia. Pastor Lauri, mas a interpretação não tem problema, sabe por quê? Jesus Cristo é o Espírito Santo, aliás, Deus é o autor da Bíblia, o Espírito Santo, ele é intérprete da Bíblia. Você vai dobrar o teu joelho e vai falar: autor da Bíblia, me revele o que tu quer dizer no Salmo 78, 19. Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Autor da Bíblia, estou falando contigo. Aí ele vai te revelar através do intérprete da Bíblia, que é o Espírito Santo. Eles estão aqui nessa noite? Levante a mão e diga aleluia. Estão sentindo a presença dele? Diga glória a Deus. Mas aí, estou fazendo assim? Ou simplesmente eu não entendi? Não, isso é muito difícil. Glória a Deus, vou ler outra coisa. Eu vou ler o que eu entendo. Aí vai lá para o texto da Bíblia. Nunca vai ter a interpretação daquilo que precisa. Mas pastor, um irmão tem uma interpretação, o outro tem outra. Não tem. A Bíblia, fale comigo, a Bíblia, fale, a Bíblia. Mais alto, a Bíblia não é de particular interpretação. Quem
faz curso teológico sabe disso. Então fale comigo bem alto. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. É só isso. Quando tu fizer curso, tem gente aqui, quando começar a fazer curso teológico, vocês vão ver essas coisas. É a coisa mais maravilhosa é saber que o autor da Bíblia está do meu lado. Para não falar está no meu coração, está do meu lado enquanto eu estou lendo. O intérprete da Bíblia está ali. E a coisa mais gloriosa que tem, sabe o que é? Vou falar só para vocês aqui. O tema central, o foco da Bíblia está também ali, que é Jesus Cristo. E tudo que você vê, tudo que você lê, ele vai te dar uma interpretação extraordinária. O nosso problema, deixa eu ver, Obreiro Edmilson está quase lá na porta, a outra desceu aqui, ainda tem aquela entrada, breve vai ter outra. Então, breve vai ter outra entrada aqui. Aí, olha o que acontece. O problema é que nós não queremos entrar nesse ambiente. Tá bom, já levantei a mão, sou crente, sou líder de um departamento, sou obreiro, sou diácono, sou presbítero, sou evangelista, sou pastor, já sou missionário. Olha, já estou como obreiro de ponta na igreja, já estou representando a igreja em algum departamento da igreja. Tá ótimo. Aí nos acomodamos. Eu falei para vocês, um dia eu volto a pregar aqui, vou pegar umas 8 semanas aí sobre Cantares de Salomão. Mas olhem bem, Sulamita já era a namorada, já era a noiva de Salomão. Ela já era a convidada para estar, eu falei isso aqui no casamento de não sei quem. Aí ela já era convidada a estar na festa. Só que na festa estavam centenas de convidados e ela queria uma coisa mais particular. O que é que ela faz? Está na festa como todo mundo, isso é normal. No normal, no reino de Deus, não dá. Eu quero ir mais além, aí eu quero sobrenatural. Olha o que faz Sulamita. Cantares capítulo 2, versículo 4. Ela olha para o noivo e diz para o noivo assim: leva-me à sala do banquete, porque o estandarte sobre ti é o amor. Ela não estava satisfeita em estar só na festa. Ela queria um lugar mais excelente. Ela queria estar na sala do banquete. Em nome de Jesus de Nazaré. Pode Lauri Franco Vilas Boas não acreditar no teu ministério, meu irmão, na tua chamada. Pode quem quiser não acreditar, mas fala isso para Deus nessa noite. Eu não quero continuar nessa mesmice. Eu quero ir mais além. Eu quero ir até a sala do banquete. Sulamita pediu: leva-me à sala do banquete. Pastor, cheguei na sala do banquete, acabou a prova? Irmãos, versículo 4, ela pede para ir à sala do banquete. Versículos 11 e 12, sabe o que ela diz? Ó, o vento se foi, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chegou. Você pode dizer glória ao nome de Jesus? Quando ela pede para ir à sala do banquete, ela já estava na festa, estava na prova, estava no vento, estava passando dificuldade, mas por querer chegar na sala do banquete, ela pôde dizer que o tempo de cantar chegou. É isso que Deus quer para nós, ok? Então, a infidelidade a Deus deve ser reprovada. Eu digo, uma nação que tinha uma história diferenciada não podia de jeito nenhum andar na contramão de Deus, tá bom? Ao contrário de Deus, não podia andar na contramão de Deus. Eu digo no número 1 assim: Deus já tinha visto as mesmas aberrações no passado com o mesmo povo que foi por ele abençoado. Tinha sido abençoado e Deus viu aberrações. Aí eu digo, agora as coisas se repetem e ele, usando o salmista, diz: e que não fosse como os seus pais. Deus estava reprovando a atitude deles, dizendo: olha, vocês não podem ser igual aos seus pais. Viram milagres e não acreditaram nos milagres que eu realizei lá no deserto. Viram eu fazer grandes obras, vocês ouviram eu dizer
que o meu nome é Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que dá saúde. Vocês viram eu dizer lá no deserto, em Êxodo capítulo 3, aliás, antes de tirar vocês do Egito, Moisés já tinha interpretado, logo depois Moisés interpreta para vocês em Êxodo 15, 3, aliás, depois que saíram do Egito, vocês ouviram Moisés dizendo que do Senhor é guerra, que eu estou na frente de qualquer batalha. Olha, vocês não podem ser igual os pais de vocês, que viram tudo isso e blasfemaram do meu nome. Eles viram o que, pastor? Como é isso? Como eles eram? Vamos lá, letra A, letra B, letra C e letra D, bem alto, toda a igreja. Letra A, todos. Letra B. Opa, letra C. Ei, Jesus da glória. Eita glória. Então vamos lá, letra D, toda a igreja. Então vamos lá, na Bíblia Revista Almeida atualizada, eles eram, Salmo 78, 8, geração obstinada. Aí Deus acha que é pouco e diz como eles eram. Versículo 8 na Bíblia corrigida: geração de coração inconstante. É mais ou menos isso aqui. Oh, aleluia, glória a Deus, e fogo para tudo quanto é lado, glorificando a Deus, trabalhando, cantando, pregando no domingo. Na segunda, não estou afim de ir à igreja, mas não, vou dar um tempo, vou parar. Mas tu sentiu ontem o poder de Deus, o Espírito Santo fala. Mas a pessoa não, eu vou dar um tempo para mim, vou dar um tempo, a linguagem hoje, para minha família, vou dar um tempo, um pouquinho, né? Eu preciso também de tempo para respirar. Queridos, eu só respiro porque Ele me deu uma respiração. Se Ele não me desse essa condição, nem aqui eu estava. Mas infelizmente eu faço parte de uma geração inconstante. Agora vai, parou de novo, agora vai andar. Cadê o camarada? Procuramos para um lado, para o outro, daqui a pouco aparece veloz, cheio do poder de Deus de novo. Aí procuramos, queremos caminhar juntos, mas é coração inconstante. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, passa um tempo, outro tempo, chega a hora que a igreja vê, chega a hora que a igreja nem mais acredita. Poxa, aquela ali de novo, meu Deus, estava cheio do poder de Deus, cheio do fogo do Espírito. Eu já vi isso umas 4 vezes na igreja. Vou usar a linguagem do evangelista Fernando. Hoje ele está no templo. Quando ele não está, eu falo, não fala para ele não, tá? Mas hoje ele está. Vou usar a linguagem dele. Pancou de novo nessa linguagem. Pancou de novo. Tem pessoas assim. Vai, pum, pancou de novo. Vai, parou de novo, estacionou de novo. O que é isso? Geração de coração inconstante. Não há uma constância, não há uma continuidade. Estacionou, parou-se, clausurou-se, omitiu de novo. Estava caminhando abençoadamente, de repente, pum, para outra vez. Linguagem dele, pancou de novo. Letra C, povo de coração desleal. Aí, meu irmão, isso aqui é violento. Se eu pudesse, eu não usava a NVI aí, mas eu quero ajudar vocês. Fale junto comigo, em nome de Jesus. Bem alto, em nome de Jesus. Tu vai falar o teu nome, eu vou falar, mas fala com alegria, eu vou falar o meu. Fala, em nome de Jesus. Eu, Lauri, não posso ter um coração desleal. Fale comigo, Deus não merece. Deus não merece eu ter um coração desleal, não. Eu sei que é até difícil falar isso, né? É difícil. Coração desleal não é para com um amigo, colega, o pastor, o obreiro. Não. Coração desleal para com Deus. Viu o milagre, participou, vivenciou o milagre, viu o tempo de Deus ali, o kairós de Deus na vida dele, viu o agir de Deus, viu o mover de Deus, mas o coração dele é desleal. Não tem jeito. É desleal. Esse desleal aí é inimigo. É mais ou menos, sabe o que? Tu pegar um leão pequenininho, cria um leão na tua casa, ele vai crescer, tu vai chamar, ele vai vir sempre, ele vai sentar pra lá, ele vai sair. Aí já um leão adulto, pra lá, ele vai sair. Vai fazer só isso, o leão já sabe que é para se retirar. O leão, tá? Mas o dia que tu der um corte numa parte do teu corpo, que ele sentiu o cheiro de sangue, aí você vai ver quem é o leão. Coração desleal. Não, eu não posso ser assim com Deus. Eu não posso agir assim com Deus. Deus não merece isso. Povo de coração
desleal para com Deus. Vamos ver agora no Salmo 77:8, que é um salmo antes, tá? Bíblia Nova Jerusalém. Como era? Todos juntos, letra D, a igreja. Geração. Olha que coisa terrível, né? Aqui na Bíblia Nova Jerusalém, NBJ, fala que é um povo de coração desviado. Viu o milagre, comeram maná, beberam da água, participaram de tudo maravilhoso ali no deserto, mas eram desviados. Na primeira oportunidade, saíam pela tangente. E o que eles falaram no versículo 19, depois que viram tudo isso? Pode o Senhor, pode Deus preparar uma mesa no deserto? Meu Deus, 40 anos sendo alimentados por Deus e ainda duvidam se Deus pode ou não pode abrir portas. Fale junto comigo: Deus que eu sirvo, em nome de Jesus, Ele não pode abrir portas. É isso, tira isso da tua cabeça, não pode. Já falei aqui, Ele já abriu. Apocalipse 3:8, para que Ele vai ficar abrindo de novo? Já está aberta. Já está aberto, o diabo não fechou. O texto diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Satanás não fechou, ninguém fechou. Aí vai ficar: o Senhor abre a porta, abre porta, se ela já está aberta. Eu tenho que aprender a confiar. Coração desviado. As pessoas não estão vendo o que Deus está fazendo e automaticamente não acreditam no milagre de Deus. Número 2, toda a igreja bem alta. Vamos lá, a igreja. A falta diz o que a Bíblia: os filhos de Efraim, armado e trazendo arcos, o que eles fizeram? Eu estava preparando essa mensagem quando cheguei na leitura aí da Bíblia corrigida e olhei essa palavra retrocederam. Fale comigo: retrocederam. Por que eles retrocederam? Olha o que eu comento lá em cima. Olha bem, a falta de fidelidade no meio do povo faz manifestar neles o medo de tudo e ao mesmo tempo a covardia. Eles retrocedem. Por que Gideão foi só com 300? Como as irmãs cantam aqui na igreja. Lê lá o texto. Olha, aqueles que forem covardes, esses vão voltar. Deus falou para Gideão. Voltaram quanto mesmo? Quem é que lembra aí? Quantos voltaram? Quantos voltaram? Não ouvi, falem. 20 mil voltaram? Beleza, foram 20 mil que voltaram? Total? Era 32 mil. Oi? Era 32 mil, né? Voltaram quantos? Quando o Gideão falou os covardes voltam, voltaram? Não, voltaram um grupo. Aí ele achou que estava bom, Deus falou que estava muita gente. Ele falou assim: olha, manda beber água como um cão. Voltaram 20 mil. Aí mandou beber água como um cão. Aquele que não beber água como um cão, atento, observando tudo, esses daí manda voltar também, que são displicentes na obra. Aí voltaram ali os 1.700, né? Ali retornaram os 1.700 e só ficaram quantos? Ficaram 300. Por quê? Por causa da covardia. A covardia é uma desgraça na vida do ser humano. Quando o servo de Deus não atenta para a visão do reino, a vontade do reino, a vontade de Deus, eles entram por esse caminho. Eu quero repetir: a falta de fidelidade no meio do povo fez manifestar neles o medo de tudo e ao mesmo tempo a covardia. Olha o que diz o texto: os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja, por causa do medo. Quem teve medo também na Bíblia, pastor, que tinha tudo para vencer? Compre depois o meu livro, vocês vão ver, vocês já têm, é claro, estou só brincando. O meu livro Vencendo as Crises. A Bíblia diz no capítulo 20, versículo 3 de 2 Crônicas, quando veio Moabe, Amon, os descendentes de Seir, contra Judá, Josafá era o rei na época. A Bíblia diz que ele teve medo. E na hora do medo, aqui os filhos de Efraim retrocederam. Josafá fez diferente. O que ele fez, pastor, na hora do medo? O medo ali de Josafá não era um medo comum, não.
eu digo no livro, que há medo comum, que é salutar a vida, nos ajuda a evitar certos problemas, medos normais, tá? Medo normal. Mas o medo que ele teve eu considero como fobia, é o medo excessivo. Na hora que ele teve medo, a Bíblia diz que ele foi orar. Quando ele está orando, ele jejuou. Quando ele está orando e jejuando, ele levou a nação a orar e jejuar. Tudo no capítulo 20 de 2 Crônicas. Quando a nação está orando e jejuando junto com o rei que teve medo, estava orando e jejuando, Deus levantou um profeta e disse: nessa peleja não tereis que pelejar, olhar e ver o livramento que eu vos dou. Aí eles acreditam no livramento de Deus. Ele levanta um coral e com esse coral ele vence Moabe, Amon, descendente de Seir. Ele vence todos. Se ele retrocedesse, hoje eu estaria dizendo que ele era mais um covarde na história do povo do passado, principalmente do povo de Israel. Ele teve medo. É normal o ser humano ter medo. Vieram 3 povos contra ele. Quando você lê a Bíblia, inclusive eu coloco isso no livro, que deve atender os leitores, os irmãos que leem Bíblia, devem pensar no que está lendo. Lê lá, Moabe, Amon, descendente de Seir. Eles vieram com periquito, papagaio, eles vieram com tudo, porque a ideia deles não era só vencer Judá e voltar, não. A ideia deles era vencer Judá e tomar, vou usar a linguagem da moda aí, tá? Linguagem da comunidade aí, fora do contexto evangélico, era tomar de assalto Judá. Eles vieram com tudo, com todas as riquezas, vieram com tudo que eles possuíam, de lá da cidade deles, para tomar Judá e acampar em Judá, tomar a terra de Judá e ficar ali. Deus permitiu, Deus deixou eles pensarem assim. Deus levanta, Deus prepara Josafá, prepara o povo, vence a peleja. A Bíblia diz que eles ficaram 3 dias ali recolhendo tudo que aquele povo trouxe. Deus enriqueceu a nação. Aí você vai descobrir lá em Deuteronômio que Deus transforma a maldição em bênção. Você vai ver o que Deus faz na vida do ser humano. Hoje talvez tu entrou aqui com medo de alguma coisa, mas na hora que você pensar em retroceder, olhe para Cristo, olha para o Calvário, olha para a cruz, não retroceda, e tu vai ver o que Deus vai fazer no teu ministério. Você pode dizer amém? Vamos para o número 3, eu vou ler o número 3 todo. Eu digo assim: a falta de fidelidade no meio do povo, que traz o medo e a covardia, faz com que as pessoas manifestam logo as suas anomalias. Olha o que eu digo no texto. O texto diz, aliás, não guardaram o conserto de Deus e recusam a andar na sua lei. Aí é Bíblia atualizada, tá? Estou trabalhando as 4 versões. E na Bíblia atualizada diz que eles não guardaram o conserto de Deus e recusam a andar na sua lei. Ignoraram, deixaram de lado a palavra, não guardaram a palavra. Quando não guardamos a palavra, entra medo, entra covardia. E por último lugar, é manifesta em nossas vidas as anomalias. O que é anomalia? Anomalias são coisas anormais. Deus não quer as anomalias no nosso meio. E o texto fala: eles não guardaram o conserto de Deus, recusam andar na palavra, recusam andar na lei de Deus. O que eles fizeram? Letra A, letra B, letra C, letra D, para as irmãs louvarem a Deus. Vamos lá? Letra A, toda a igreja, bem alto. Não guardaram a aliança de Deus. Bíblia atualizada. Letra B. Letra C. E por último lugar, quando o homem não guarda aliança, não anda na lei, quando o homem esquece das obras de Deus, esquece das maravilhas de Deus, ele vive o tempo todo questionando alguma coisa aos amigos, irmãos, ao pastor e principalmente a Deus. Qual era o questionamento deles? Qual é o tema? O tema é mesa no deserto. Mas qual era o questionamento deles? Pode o Senhor preparar-nos mesa no deserto? Fez isso 40 anos e eles ignoraram tudo que Deus fez. Daquela turma que saíram do Egito, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Agora vem Asaf, lembrando que o mesmo povo, a mesma ideologia, a mesma falta de espiritualidade estava tomando conta da nação. A mesma linguagem ruim. Viram maná descer, viram Deus preparar água, viram Deus fazer milagres. Quando Datã, Coré e Abirão se levantaram contra Moisés, Moisés clama
Deus, a terra é rasgada, todos eles são sepultados vivos. Eu falei para vocês, eles viram Moisés ir orar no Monte Êxodo, capítulo 19, versículo 16. A Bíblia diz que Moisés fala a eles: façam uma cerca no monte, ninguém passe para dentro. Eu vou falar com Deus. Quando ele orava, o monte fumegava, o monte tremia e havia fogo no monte. E Israel ficou apavorado em ver aquilo ali. Lá na frente se esqueceram de tudo, lá na frente murmuraram, lá na frente saíram pela tangente. Só 2 entraram na terra prometida. Aí a nação teve, dada por Deus, deu a nação 490 anos direto, 16 juízes, o último Samuel exercendo 3 ministérios. Deu o primeiro rei a pedido da nação, que foi Saul, 40 anos, Davi mais 40. Nesse episódio aqui, Davi deveria estar reinando já uns 30 anos, porque Asaf foi resgatado por Davi. 1 Crônicas 6 e 1 Crônicas 15. E Davi colocou Asaf como adorador, como regente do coral de Israel. Agora o mesmo Asaf, escritor, poeta, profeta, um grande homem de Deus, traz à tona, traz à baila, joga mesmo para nós aqui ver, para que todos nós pudéssemos ver a situação catastrófica que de novo estava vivendo a nação. Aí eles dizem: pode Deus preparar-nos mesa no deserto? Por que tanta incredulidade? Por que as pessoas perdem a fé? Qual é a proposta da nossa introdução? A primeira frase, que não é frase de efeito de pregador da moda aí, de barulho. Qual é a frase? Quem duvida não vê milagre. E eles estavam duvidando, por isso não viam milagre. Por duvidar e não ver milagre, eles entraram pelo caminho da rebeldia. Quem entra pelo caminho da rebeldia, infelizmente, não guardam nada do que Deus fez. Agora, quando nós guardamos o que Deus fez, a tendência é louvar, bendizer e exaltar ao nome do Senhor. Vou usar uma linguagem que você já sabe: é tributar a Deus louvores. E o que é tributo? Pleito, homenagem. É homenagear a Deus por tudo que Ele tem feito. Você pode aplaudir o nome de Jesus nessa noite? Não é aplaudir o nome do Senhor, não, pastor Laurinho, não. Pastor Laurinho você já conhece. Vamos ouvir o projeto cantando bem bonito para o louvor do nome de Jesus, depois do segundo top.